dia. Grande Deus, eterno, maravilhoso Pai. Deus que os teus olhos é como chama que contempla os quatro cantos da terra. O Senhor é o Deus que nos sonda. O Senhor é o Deus que nos conhece. Tu é o Deus perdoador dos nossos pecados, doador de nossas vidas. Sabemos, ó Deus, que a razão de cada um de nós de estar vivo é a tua misericórdia, é a tua bondade. Senhor, sou grato ao Senhor, do Senhor ter me concedido mais um dia de vida. Muitos tentaram e quiseram acordar, mas não tiveram esse privilégio que o Senhor nos concedeu. Sou grato, glória a Deus, aleluia, aleluia. Toda a honra, todo o poder, todo o louvor é somente para o nosso Senhor Jeová Jiré, o Deus dos exércitos, um Deus que não falha, um Deus que está presente no meio do nosso povo, um Deus que está presente no meio das nossas vidas. Amados irmãos e irmãs, dessa feira eu não prego religião e nem placa de igreja, eu prego Cristo Jesus. O Senhor está em todos os lugares da nossa vida. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos e irmãs, abriremos as nossas Bíblias neste momento em Gênesis 3, versículo de número 17. Assim diz a fortalecida e grandiosa palavra do Senhor. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comesse da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Da dor comerá dela todos os dias da tua vida. Amados irmãos, as coisas são bem claras, a palavra de Deus é bem reta, a palavra de Deus é bem explanada, a palavra de Deus, ela é bem escrita numa retidão que cura, faz prodígio, maravilha, coxo andar, cego enxergar, mudo falar. Hoje muitos estão aqui, eu percebo muitos me rejeitando por eu estar aqui. Não, eles não estão me rejeitando, mas sim rejeitando a presença de Deus na vida deles. As pessoas esquecem que sem Deus nada nós somos, sem Deus nada nós podemos fazer. Sem a presença de Deus na nossa vida, a nossa vida cai em ruína. Amados irmãos, o texto aqui deixou bem claro que quando o homem casa, ele vira uma só carne, mas essa só carne tem um líder, que é o esposo, o marido. O marido é o governante do lar, a mulher é a administradora do lar. Mas quando o homem deixa a esposa dele fazer as duas partes, administrar o lar e governar o lar, acontece como aconteceu com Adão. Adão pegou e em vez de ouvir a voz de Deus, vem de ouvir a voz do Criador, vem de ouvir e obedecer a voz daquele que nos criou. Primeiro Deus criou Adão e depois Adão questionou a Deus: Senhor, arruma uma mulher para mim, uma disjuntora. Aí Deus criou Adão da própria costela, Deus criou a Eva da própria costela de Adão. Resumindo nisso tudo, quando nós damos mais ouvido à nossa esposa do que nós fazemos as nossas ações, as nossas atitudes para dividir os compromissos que tem dentro da nossa vida com ela, não. Tem muitos que fazem o contrário, ouve a voz dela e trabalha e ouve e fica e anda em cima do mandato da mulher. Acontece o que? Essa catástrofe que aconteceu com Adão e Eva. O Senhor tinha dito a Adão: Adão, não come da árvore e nem o fruto da árvore que está no meio do jardim do Éden.
O que é que aconteceu? A mulher é sexo frágil, a mulher é o vaso mais frágil. O diabo foi lá, se incorporou na serpente e encheu a cabeça da Eva. A Eva foi lá, pegou a fruta e deu a Adão. Resultado, aonde que eu estou querendo chegar? O que eu estou querendo dizer? Que quando o homem ouve demais as atitudes da mulher e deixa de agir dentro do seu lar, deixa de agir dentro da sua vida, como o governador da sua casa, da vida da sua esposa, da vida dos seus filhos, acaba nisso aí. Adão foi lá, comeu o fruto que a Eva deu ele. Resultado disso tudo, trouxe o pecado para o mundo. Mas a Eva que é culpada? Não, culpado é Adão. Os dois têm uma sentença de culpa nesse pecado, mas o maior culpado é o Adão, porque ele desobedeceu a Deus. Ele já sabia que Deus tinha dito para ele: Adão, come de todas as frutas que está no jardim, menos esta que está na árvore da vida, no meio do jardim do Éden. O que eu quero dizer? O que eu quero passar? O que eu quero mostrar? Que as nossas mulheres têm que ser submissas ao homem e administrar aquilo que o governador, que é o governo da casa, que é o homem, fazer. Mas hoje é diferente. Hoje os homens saem para boteco, saem do serviço, vêm de ir para casa, cuidar da sua família, cuidar dos seus filhos, cuidar da direção da sua casa. Não faz. Primeiro ele passa no bar, primeiro ele passa na casa de amigo, primeiro ele passa em banca de baralho, primeiro ele passa em roda de amizade, antes de chegar em casa. Não pode. Nós temos que liderar a nossa casa. Nós somos o líder da nossa casa. Nós somos aquele que governamos a nossa casa. Mas sim, nós damos as ordens para nossas esposas, porque quando casa vira uma só carne. Mas nós temos que ouvir o que a esposa também tem a dizer a respeito da administração dela em casa. Mas tem aquele que concorda com tudo que a mulher faz. Aquele que concorda com tudo que a mulher faz, ele acaba caindo no buraco, caindo de ladeira abaixo, entrando no precipício sem volta. Sem volta. Por quê? O Senhor criou a mulher para quê? Para ser governada pelo homem, mas ser administradora do lar, ser líder na casa, mas debaixo de uma lei. Debaixo de uma lei. É o homem que dita as coisas, as razões, os deveres, o estar dentro de casa. Mas quando o homem passa a deixar tudo na mão da mulher, a mulher passa a fazer seu papel de homem, seu papel de mulher, seu papel de administrar o lar e seu papel de governar o lar. Aí o marido perdeu a rédea. Aí aquela casa, aquele relacionamento, aquele laço matrimonial não pode dar certo. Porque tem uma cabeça só pensando. Quando uma cabeça só pensa, uma cabeça só age, só um administrador, o que acontece? Não tem um contestador, não tem um líder. Quem era para estar liderando, entregou a liderança. Quem não era para liderar, está liderando. Nada vai dar certo. Às vezes o homem fica no bar e fala: se a minha mulher vir aqui me chamar aqui, eu bato nela. Aqui não é lugar de mulher. É sim, é sim, é sim. As nossas mulheres têm que ser amadas, têm que ser paparicadas. As nossas esposas não podem esquentar sua barriga no fogão e esfriar lá no tanque de roupa, numa máquina de lavar. Não, tudo tem que ser sentado, tudo tem que ser cogitado, tudo tem que ser, estar em ambas as partes, ouvindo a razão daquela situação e administrando paralelamente com a sua esposa. Quando você não faz, você acaba perdendo o seu casamento, perdendo o seu relacionamento, perdendo os seus filhos. Porque tem gente que ouve mais a voz dos amigos dele no trabalho dele, ouve mais as amizades dele no meio da rua, ouve mais aquele que já está com o relacionamento arrebentado. Tem gente que está com o casamento destruído por supremacia de força, por querer ser mais do que a mulher. Não, as partes são trabalhadas iguais.
Nenhum homem é mais do que a mulher, nem a mulher mais do que o homem. Porque a Bíblia diz, quando casa, vira uma só carne. Mas quando começa a discordância, quando a mulher trabalha, o homem já quer que ela pague as contas de casa. Negativo. A mulher não tem que pagar conta nenhuma. As contas tem que ser do varão. As contas tem que ser do homem, não da mulher. Quando a mulher começa a administrar as duas partes, pagando água, pagando luz, pagando aluguel, pagando conta, comprando remédio para filho, aí o relacionamento já começou a desmoronar. O relacionamento já começou a quebrar no meio. O relacionamento já começou a acabar. Por quê? A mulher, além de administrar o lar, ainda está trabalhando, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando dos filhos, vai cair no buraco, porque ela está fazendo as duas partes. A mulher foi feita para fazer a parte dela, e o homem para fazer a sua própria parte, administrar o lar. O homem é o governante do lar, o homem só governa. Mas quando o homem ouve a voz da mulher e baixa a cabeça e pratica o que a mulher quer, acontece o que aconteceu no jardim do Éden. Adão foi lá, comeu a fruta que estava no meio do jardim do Éden. Ali o pecado entrou. O pecado entrou. Foi o primeiro pecado do mundo, foi esse aí. Através desse pecado, hoje nós estamos, as mulheres sentindo a dor do parto e os homens comendo do seu próprio suor, do seu rosto. Foi por aí que aconteceu o primeiro homicídio na terra. Caim matou Abel, o seu próprio irmão. Isso foi oriundo lá de trás de uma desobediência, de uma desavença entre Adão e Eva. Eles deixaram decair e cair seu semblante em direção a uma situação de quem era o líder era Adão. Naquele momento ele deu oportunidade a Eva de ser governadora da vida dele e administradora. Administrou, o pecado entrou. Por que o salário do pecado hoje é a morte? Mas o dom gratuito da nossa salvação é o dom de Deus. É aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que guarda a palavra de Deus no fundo do seu coração, aquele que abre o seu coração de dentro para fora e deixa o amor de Deus germinar. Este aí está na retidão de Cristo Jesus. Porque quando nós ouvimos, muitas vezes, em adequada situação, os nossos filhos, nós prosperamos. Nossos filhos, criação de Deus. Nosso casamento, criação de Deus. Nosso relacionamento entre marido e mulher, criação de Deus. Mas nós temos que sentar com as nossas mulheres e ouvir, e estar e permanecer com as nossas esposas. Vocês sabem por quê? Deus abençoe. Os nossos filhos, prestam bem atenção, eu vejo muitas mulheres falar assim: eu prefiro meus filhos do que meu marido. Negativo, negativo, negativo essa situação. Eu já vi também os pais dizer: eu prefiro esse filho do que a minha esposa. Negativo, negativo. Por quê? Por quê? Olha o que a palavra de Deus diz em Êxodo 20, versículo 12. Os filhos têm que amar e honrar teu pai e tua mãe, para que eu, teu Deus, prolongue os seus dias de vida na terra. Mas quando lá atrás as pessoas dão mais valor aos filhos do que o próprio marido, o que acontece? Os filhos casam e vão embora. As filhas casam e vão embora. Só que sobra é o pai e a mãe dentro daquela casa. Mas só que os filhos jamais vão lembrar que a mãe ficou a favor dos filhos e contra o marido. No final, esse mesmo filho coloca o pai e a mãe no asilo. Mas quer herança, quer vender, quer tirar, quer o salário do pai quando aposenta. Mas só aquele lá no asilo.
Por que quando o cara é casado, ele vai até no fim com a sua esposa? Vai até no fim. Porque lá atrás, ele teve uma sentença quando ele estava no cartório na igreja. O que ele falou? A promessa? Na doença, na riqueza, na pobreza, estarei com a minha esposa. Mas só que o pai e mãe esquece daquele juramento lá de trás. Eu gosto mais dos meus filhos por mim que a minha mulher vai embora. Errado. Mandou a pessoa certa embora e ficou do lado errado. Porque o próprio filho depois casa e vai embora. Porque quando nossos filhos casam, sabe o que nossos filhos viram? Nossos parentes. A Bíblia diz que lá em Eclesiastes, a palavra de Deus deixou bem clara: case, forme seu cônjuge, sai debaixo do teto do seu pai e da sua mãe, e case e vira uma só carne. Quando nossos filhos casam, vira nossos parentes, porque a família dele, ele construiu, que a esposa dele e os filhos dele. Lá no dilúvio, em Gênesis, primeira coisa que o Senhor disse, depois da arca construída, que Noé construiu a arca, o Senhor disse: Noé, primeiro coloca na arca, primeiro entra na arca você e sua esposa, depois entra seu filho e a sua nora. Vai prestando atenção. Deus separou a primeira família, separou Adão e Eva, depois são os filhos. Depois Deus preparou novamente a outra família, Noé e a esposa dele, e depois o seu filho e as suas noras, e por final os seus netos. Porque aí tem duas famílias. A primeira é o pai e a mãe. A segunda geração, por que a palavra diz? Sua primeira geração é seus filhos, sua segunda geração, seus netos, sua terceira geração, seus bisnetos, sua quarta geração, seus tataranetos. É tudo separado, mas as pessoas não percebem como um casal tem que relacionar, como um casal tem que viver em comunhão, acordo. Porque o marido chega em casa, a mulher quer falar para ele de um gás que está acabando, de um talão de luz que chegou, de um talão de água, de um filho que está rebelde na escola, de uma roupa que tem que comprar para o filho. Aí o marido já chega bêbado, já chega lá doido, quebrando tudo, dizendo que manda na casa, eu sou dono de tudo, você tem que fazer o que eu quero. Negativo. Não é assim não. Como a mulher vai administrar a casa da forma que a Bíblia diz, se o governador que tem que governar a casa é o marido, ele já caiu, não sabe o que fala, é um bêbado, desequilibrado, um mal educado, um pancado, um louco. Não pode, não pode. Como é que quer educar um filho numa situação dessa? Não tem como. Ele não tem bons princípios nem para ele com a esposa dele. Como é que ele vai ter um bom princípio? É para os filhos dele depois lá atrás. Amados irmãos, aquele que não para ouvir a sua esposa, aquele que não para, a vida dele cai num buraco. Eu não estou dizendo que nós temos que fazer tudo que a nossa esposa quer, mas sim, temos que ouvir tudo que ela diz e arrumar uma solução em cima daquela situação sem criar um problema com ela. Porque se você olhar para trás, se você olhar bem para trás, você vai perceber. Os maridos saem, trabalham, conversa com um, conversa com o outro, tem várias amizades. E a mulher está onde? Em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, preparando tudo, para quando o marido chegar, encontrar tudo pronto. Ela está administrando o que ela tem que administrar, mas ele não está governando o que ele tem de governar, ele jogou a carga toda para cima dela. Fez o que não era para ter feito. Ele fez um erro, aí ele errou. Aí depois o culpado é a mulher. Não, culpado é o próprio homem com as suas atitudes ignoráveis contra a criação e contra aquilo que Deus colocou na mão dele, na responsabilidade dele, que é a família dele. Ele desfez isso.
Ele desfez a realidade da vida. Agora, amados irmãos, vou dar uma passeada lá